penso, deputada Mundina, que a senhora tem uma história nessa casa que, ainda que tenha os percalços da vida, ela está bastante consolidada e bastante apropriada pelo conjunto da sociedade. Por mais que se tenham iniciativas avulsas ou iniciativas para, nas dobras da vida, se tentar a apropriação de um tema, essa casa e a sociedade sabe da sua dedicação e da importância. Nós tivemos aqui momentos muito ricos, momentos como o seminário da Operação Condor, momentos de coleta de depoimentos e uma pressão que, como disse o deputado João Willis, foi fundamental para a instalação da Comissão da Verdade, para além das discussões que essa casa fez, que esta comissão fez, sobre o próprio projeto de lei, que possibilitou, inclusive, compromissos que vão se consolidando durante o próprio tempo. Então, portanto, eu penso que isso está bastante consolidado e penso que a gente tem que tomar uma decisão aqui de que o depoimento não seja feito durante as atividades que são previstas no dia 1º. Na importância do que significa a Comissão da Verdade e o que significa o resgate da nossa história. Eu penso que um país sem história é um país que não consegue construir seu imaginário e não consegue se identificar enquanto nação. É um país cindido, um país sem história. E parte da história do povo brasileiro, ela ainda está nos porões das salas escuras de tortura. A história do povo brasileiro. É preciso que a gente resgate essa história, como diz Desmond Tutu, a verdade arde, mas a verdade cura. E a verdade é importante ser estabelecida como o degrau primeiro de uma justiça. O degrau primeiro para que nós possamos reparar e fechar os ciclos que ainda permanecem abertos e nós vamos tropeçando nesses pedaços da ditadura. E penso que todos os períodos traumáticos da história brasileira, eles caracterizaram por uma agudeza na lógica de desumanização. E a violação de direitos e a violação é uma desumanização. As diversas formas com que se expressam as desumanizações que permeiam o nosso cotidiano. As mulheres vítimas de violência são desumanizadas, retirada, arrancada a alma, arrancada a condição humana, como os indígenas são desumanizados, inclusive na negação da sua própria história, e a sociedade vai colhendo as suas expressões de desumanização, que vão nos atingindo de forma muito intensa, partindo do pressuposto que uma desumanização fere a noção de humanidade. Portanto, tem razão o deputado João Willis quando diz que há um diálogo entre as diversas violações. Nenhuma violação de direitos ela fica ensimesmada. Ela abre espaço para a violação de outros direitos e por isso ela não pode ser combatida de forma pontual e isolada. Ela tem que fazer parte de uma rede. Esta discussão que nós tivemos hoje é um pouco a construção de uma rede, a identificação de uma rede, porque o movimento feminista ele é um movimento que dialoga com o movimento da comunidade LGBT, que dialoga com o movimento contra o racismo, que dialoga com todas essas formas de desumanização. Nós vimos o Rodrigo aqui falando sobre uma desumanização onde as pessoas, literal, uma fala literal, um discurso, porque o discurso não é inocente, não tem inocência no discurso, não tem inocência nos discursos. Os discursos não se perdem, se enganam aqueles que dizem que os discursos se perdem. Os discursos organizam, mobilizam, criam concepções, sedimentam visões culturais de uma sociedade onde o ser humano foi coisificado e tem sido coisificado de forma muito intensa. E que toda reação na busca da existência humana, ela tem uma contra-reação. Nós nunca tivemos tantas denúncias de violação ou de violência contra as mulheres, de violência homofóbica, mas também nós nunca tivemos tantos armários sendo desconstruídos na nossa história. E tantas mulheres buscando a sua condição humana para voltar a ter o seu corpo, porque o corpo foi roubado. O corpo foi roubado, a alma foi roubada, a existência humana foi roubada, resgatando esta humanidade usurpada. Por isso nós precisamos de Estado.
de Estado, porque temos uma sociedade de subalternização, uma sociedade de precarização dos direitos, povoada de histórias de desumanização, que quando as pessoas decidem resgatar a sua existência, a sua capacidade de amar. Pense o que significam os movimentos que resgatam o direito de ser. Eles enfrentam a forma mais bruta, mais aguda e pós-moderna de uma lógica capitalista ou de uma lógica de elites que já se expressou literalmente com a desumanização durante a escravidão. Então, portanto, esse resgate da existência, da condição de ser, da necessidade de ser, ele tem um caráter extremamente revolucionário, como não tinha há algumas décadas atrás. É onde se expressa nos polos da nossa sociedade a capacidade de resgatarmos a existência humana e de enfrentarmos todas as formas de domínio da elite na nossa pós-modernidade ou na nossa modernidade líquida. Por isso penso que nós vivemos um momento muito rico e muito doído ao mesmo tempo. Muito doído e muito rico, que exige mais Estado para que nós possamos identificar as paredes de vidro ou os grilhões e os tanques e as baionetas metafóricas para que possamos enfrentá-los. Isso faz com que nós tenhamos uma alegria muito grande pelo retorno desta Comissão de Direitos Humanos à lógica dos direitos humanos. Porque no ano de 2013, os direitos humanos tiveram que se proteger do que era produzido nesta comissão. Eu acho muito, muito estranho que alguém aqui venha dizer que há um atentado ou que se sente ameaçado na sua integridade. Porque quem defende cura gay ameaça a humanidade. Ameaça a humanidade, ameaça a existência humana, ameaça a ciência, ameaça os progressos históricos da nossa sociedade. Por isso, eu diria para cada um e cada um de vocês, e encerro com isso, que o retorno desta comissão para dialogar com os poderes e as outras expressões dos poderes do Estado, ou os outros poderes do Estado, absolutamente fundamental. Deputada Assis do Couto, nós temos aqui a presença do Ministério Público, a presença do Poder Executivo, dizendo que esta comissão volta a fazer o diálogo e representar os direitos humanos nesta casa, no convívio com as outras expressões e com os outros segmentos que defendem os direitos humanos. E que nós estamos em diálogo com a sociedade civil, como nós vimos aqui, na necessidade de construir rede. Nós somos incompletos, institucionalmente incompletos porque carregamos essa tal de humanidade que só se completa com o outro. Então nós somos incompletos, somos seres faltantes. Por isso penso que essa experiência de hoje, discutir isso com o deputado Jean Willis e construímos com o deputado Jean Willis, ela tinha que se transformar em algo mais permanente. E deputado Jean Willis, nós conversando nós dois, chegamos a uma proposta que a gente quer apresentar para vocês, que é a proposta de criarmos um Observatório Popular de Direitos Humanos vinculado à Comissão de Direitos Humanos dessa casa. Que nós possamos ter permanentemente este tipo de funcionamento, onde a gente possa observar não apenas as expressões que atentam e ameaçam os direitos da pessoa humana, que estão se construindo nesta casa, vide o PNE ou vide outras discussões que estão em curso, mas também que possamos ter um olhar sobre a sociedade e casos emblemáticos como de desumanização, de atentado contra o ser humano, possam ser objeto da discussão e dos trabalhos deste observatório. Nós achamos que é preciso construir este observatório, que é o olhar da sociedade em parceria com outras expressões do Estado, ligados à Comissão de Direitos Humanos, para que nós possamos estar permanentemente estabelecendo vínculos com esse diálogo e que ele não seja apenas neste momento ou nesse momento da forma ampla que foi, porque seguramente acontecerá nas temáticas que esta comissão vai discutir, mas que nós possamos ter a permanência desse fórum. Por fim, digo que eu carrego um otimismo que é coisa de ser humano. Então, penso que essa comissão vai dar muitos frutos, vai deixar muitas marcas positivas e vai fazer com que nós nos apropriemos das nossas próprias lutas e das nossas próprias angústias, porque vivemos tal coisificação e tal invasão
no mercado, na cidadania, da nossa intimidade, que a gente não se apropria nem mais da nossa própria dor e das nossas próprias inquietações ou do mal-estar da civilização que foi previsto ou que foi discutido e formatado por Freud. Um abraço grande e parabéns, deputado Assis do Couto.